vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Nós saudamos a todos os irmãos e os que nos acompanham neste culto com a paz do Senhor Jesus. O culto hoje tem um louvor mais breve, considerando que às terças-feiras o nosso assunto é doutrinário. Convidamos a todos a curvar as suas frontes para elevarmos ao nosso Deus o nosso clamor. Nosso Deus, clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo pelas nossas vidas o perdão de nossas faltas, de tudo aquilo que não te agradou, e rogamos a plena comunhão contigo neste culto. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor neste momento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Elevamos ao Senhor a nossa oração, aperfeiçoamos com o clamor, com louvor de clamor, e agora entraremos na palavra. Convidamos a quem puder abrir a Bíblia ou quiser, quem desejar poderá acompanhar na tela o texto que está em Mateus capítulo 24, verso 32. Mateus 24, 32. A palavra fala assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao nosso Deus que abençoe a sua palavra. O nosso assunto é Israel. Israel é o nome de um povo, é o nome de uma nação e é o nome de um homem, que é Jacó. Jacó é o homem, a terra de Israel é a terra
e o povo de Israel são os descendentes de Jacó, os 12 filhos que compuseram as 12 tribos. Vamos dar um salto para a volta de Jesus, mas durante toda a trajetória de Israel, Israel passou a esperar o Messias, palavra hebraica que significa ungido, um rei que viria da parte de Deus, ungido por Deus. Depois seria revelado que este Messias é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. E esta palavra no grego foi traduzida, é a palavra Cristo. Messias hebraico, Cristo grego. Israel esperava ardentemente o Messias. E Jesus, ele veio, segundo as Escrituras. Ele veio de Jericó, jantou em Betânia, no dia seguinte ele caminhou para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Saindo de Betânia, chegou logo na cidadezinha próxima chamada Betfagé, no pé do monte, lado contrário à cidade de Jerusalém. Ali tomou um jumentinho para que se cumprisse as escrituras que o rei viria sentado no jumentinho e subiu. Quando ele ia descendo o monte, ele avistou a cidade de Jerusalém e avistou o templo, que aquilo tudo significava o povo de Israel, que esperava o Messias, e o seu Messias estava chegando. Mas o Messias não veio como Israel esperava, porque Israel ele se louvava ou se pautava no rei Davi, que é um tipo notável do Messias. Mas Israel só enxerga o Messias como o Messias rei. E Jesus veio de uma forma diferente, também previsto na Escritura, mas difícil de Israel compreender. Ele veio como um homem simples, sem aparência. Israel esperava que lá no Monte das Oliveiras aparecesse um rei do tipo de Davi, não montado no jumentinho, mas montado num cavalo de guerra, com guerreiros ao lado, com um exército ao lado, para tomar o governo. Era isso que Israel esperava. E Jesus apareceu numa outra figura, porque ele veio para cumprir outra parte da Escritura, que era a salvação do restante da humanidade, os chamados gentios, que são as outras gentes que não são Israel. Israel não ia aceitar, não aceitou Jesus como o Messias. Ele, sabendo dessas coisas, voltando um pouquinho atrás, quando ele descia o Monte das Oliveiras, vendo o templo, a cidade, sabendo que representava Israel, chorou. E ele disse que Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Ele esperava o Messias veio, mas eles não souberam reconhecer que era o Messias. Essa palavra, não conheceste o tempo da tua visitação, já era uma profecia de que Israel seria rejeitado. No dia seguinte, aliás, Jesus fazia esse trajeto Betânia, onde ele pernoitava com os discípulos. Claro que nós estamos falando na última semana, que era a semana da Páscoa. Jesus fazia esse trajeto Betânia, Monte das Oliveiras, templo, Jerusalém. De tarde, voltava, Monte das Oliveiras, pernoitava com seus discípulos em Betânia. No segundo dia, quando ele descia, avistou uma figueira. Uma pausa para explicar o significado das árvores. A figueira tipifica o povo de Israel e a videira representa a igreja. Então, quando Jesus avistou uma figueira, tipificava o povo de Israel. Não encontrou nela frutos e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Outra profecia de que Israel seria rejeitado. No templo, Jesus, quando falava aos escribas e aos fariseus, até os repreendendo, chegou um momento que ele disse, referindo ao povo de Israel: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas,
e vós não quisestes. A vossa casa vai ficar deserta. Outra profecia. Na profecia precedente, quando a figueira secou, representava a vida espiritual de Israel secando. Israel como povo saindo do plano profético de Deus. Mais adiante, quando Jesus falava sobre o sermão profético, falava dos sinais da sua volta, nesse contexto dos sinais, falou das guerras, dos terremotos, das pestes, das fomes, todos aqueles sinais que dizem respeito à sua volta. Nesse contexto da sua volta, ele proferiu a chamada parábola da figueira, figueira Israel. Ouvi a parábola da figueira. Texto que lemos. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Lá em Israel eles sabem. Igualmente, quando virdes estas coisas, os sinais do tempo, sabei que ele está próximo às portas. Vamos ver se nós traduzimos esta parábola da figueira. A figueira brotar significa Israel se recompor como povo e como nação. Mas isso é dentro de um processo. Vou pedir até para voltar um pouquinho aqui nos sinais outra vez, retrocedendo aqui. Então, a figueira brotar, nós vamos ver que Israel saiu do plano profético de Deus, foi espalhado entre as nações. Ia chegar um momento que Israel iria se recompor como povo e como nação, já nos nossos dias. Os sinais desdobrados aqui, Israel se tornar nação e voltar à sua terra, habitar a sua terra. O segundo sinal, tomar posse da cidade velha de Jerusalém. E o terceiro sinal, tomar posse da área do templo, construí-lo e voltar a sacrificar. Aí Israel se recompôs completamente, sua vida espiritual foi restaurada. Nós vamos ver como isso sucedeu logo em seguida. Mas observem que, pode passar o próximo aqui? Israel é o relógio do tempo profético para a igreja. Nós não temos nenhum compromisso com Israel político. Nossa referência são somente as profecias. Nós estamos de olho em Israel devido às profecias que diz respeito à volta do Senhor Jesus. Aliás, quando Jesus fez a nova aliança, todos os povos da terra passaram a ser irmãos em Cristo, a saber, aqueles que se converteriam, inclusive alguns de Israel. Então não há diferença entre nós. Nós vamos ver aqui, nós vamos citar na história alguns povos, mas são fatos históricos e proféticos, estejamos todos nós em paz com o Senhor. Então, Israel é o relógio do tempo profético que diz respeito aos sinais da volta de Jesus. Vamos ver o plano de Deus através dos séculos. Aqui, esse mapa, às vezes chamado também o mapa da figueira. Cada bola dessa representa 1000 anos, inclusive essa. De forma que de Adão a Abraão, 2000 anos, as raízes de Israel. De Abraão até Jesus, a figueira, aqui em cima está uma figueira, e aqui embaixo uma videira. Israel convida, aqui tem folhas e frutos na figueira. Jesus veio, conforme já falamos, a figueira secou. Israel saiu do plano profético de Deus. E a igreja entrou no plano profético de Deus. De Jesus até o arrebatamento, também 2000 anos. Nesse tempo aqui, a figueira ocupa o plano profético. Esses números 2000, 2000, 2000 são números arredondados. O calendário é muito impreciso e do dia e hora só o Pai que sabe. Ninguém mais sabe o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Números arredondados. Depois do arrebatamento, aliás, antes um pouco do arrebatamento, a figueira brota. Israel volta. Aliás, a figueira, dentro daquele processo que já mencionamos, ela volta a reverdecer.
dentro de um processo até que a figueira fique completamente restaurada, significando que Israel voltou ao plano profético de Deus, mas vamos explicar melhor isso mais à frente. Vamos ver agora o que aconteceu com o povo de Israel após a vinda de Jesus, observando que, quando Jesus veio, rejeitou Israel, porque Israel o rejeitou, e Deus rejeitou Israel, e admitiu a sua presença, os gentios, e fez com eles uma nova aliança, um novo testamento. Enquanto o Novo Testamento está de pé, que vai durar desde o sacrifício do Senhor Jesus até o arrebatamento, Israel está fora do plano profético de Deus. Vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel depois da vinda de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito cercou a cidade de Jerusalém, um cerco que durou 2 anos, no fim dos quais ele destruiu a cidade e exterminou Israel da face da terra. Porém, algumas famílias conseguiram fugir. E essas famílias fugiram para os 4 cantos da terra, para vários países da terra. Esta passagem entrou à história com o nome de a diáspora, ou a dispersão de Israel, e não se teve notícia mais de retorno de Israel à sua terra, que foi passando à mão de outros povos. Só se teve notícia de retorno de uma família ou algumas famílias em 1879, quando uma família imigrou para Israel. E na virada desse século, em 1898, 97 e 98, um judeu europeu, chamado aportuguesadamente Theodor Herzl, na cidade da Basileia, na Suíça, promoveu o primeiro encontro sionista. Sionismo vem da palavra Sião, que expressa um sentimento muito forte do israelita pela terra, que é o sentimento nacionalista de Israel. Neste momento, nesse congresso sionista, Theodor Herzl, num momento emotivo, ele disse: "Eu crio hoje a terra de Israel." Mas ele estava na Basileia, na Suíça, parou um pouco e disse: "Daqui a 5 ou 50 anos." Funcionou como uma profecia. Entrando no século seguinte, século XX, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, 1917, a Inglaterra tinha um mandato da Liga das Nações sobre a terra de Israel e estava em luta contra a Turquia e pediu ajuda a Israel, entenda-se, espalhado pelo mundo. Israel disse que ajudaria, que Israel conhecia toda a geografia, toda a localização, conhecia o mapa de Israel. Nós ajudaremos, mas nós queremos o reconhecimento da nossa conexão histórica com a terra. A terra é nossa, Deus nos deu e a escritura dela está aqui na Bíblia. A Inglaterra aceitou, assinou uma declaração nesses termos, chamada Declaração Balfour. Venceu a guerra, pressionada pela Liga das Nações, pela comunidade internacional, acabou dando 23% somente das terras para Israel. Embora estivesse favorável a Israel, foi forçada a fazer e deu 77% para os árabes. Observem fatos históricos e proféticos. Pelo menos Israel agora tinha um pedacinho de terra dentro da sua terra. Em 1939, subiu à presidência na Alemanha um grande líder que se desvencilhou das forças que o elegeram e se tornou um ditador. Começou a fazer guerra contra os diversos países ao redor com sucesso. Começou vencendo várias terras, se tornou muito poderoso. E ele começou também, com o poder que tinha, a entrar na questão da etnia dos povos e decretou que o povo de Israel, os ciganos e outros povos, era um povo de terceira categoria e que deveria ser eliminado para o bem da humanidade. Havia judeus na Alemanha há mais de 20 gerações. Chegou um dia e foi convidado a tomar um prato de comida, uma muda de roupa. O destino foi um gueto e todos os seus bens confiscados. De lá, assim ele como vários outros, foram levados para campos de extermínio.
esse campo de extermínio era um campo de extermínio em massa. Conseguia-se ali matar 12 mil israelitas por dia. Durante todo o período desse líder alemão, dos 7 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões foram mortos pela sua máquina. Esta passagem entrou para a história com o nome conhecido por todos. Depois, a Liga das Nações venceu a guerra, decretou a liberdade, que não funcionou bem para Israel, porque eles não tinham como voltar para casa, porque todos seus bens foram tomados. Com o coração dilacerado, homens sem suas mulheres, que morreram nas câmaras de extermínio, mulheres sem os maridos, pai sem filho, filho sem pai, e disseram o seguinte: nós temos que tomar o que sobrou e fazer uma nação de irmãos. E só seremos felizes na terra de Israel. O sionismo cresceu muito profundamente neste momento. E Israel foi muito bem sucedido em várias guerras, porque ele tem uma coisa, esse amor, que é chamado também de vontade nacional. Depois dessas coisas, Israel foi à ONU, a Organização das Nações Unidas, e pediu a votação da terra. Isso tem uma história muito interessante que não será possível penetrar nela devido ao nosso exíguo tempo. Mas a ONU ela foi presidida por um brasileiro e toda a votação se vencia com 2/3 dos votos. E entrou nessa história um advogado internacional a quem Oswaldo Aranha consultou, porque ele não conhecia muito bem a história de Israel. Esse advogado internacional era evangélico, mostrou a Bíblia e Oswaldo Aranha se tornou favorável a Israel. A palavra diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Hoje nós temos a obra no nosso meio. Esse advogado internacional tem história, essa família tem história, e Oswaldo Aranha, esse brasileiro, também tem história. A terra de Israel, então, na votação, venceu a votação, foi criada. 1947, novembro de 47, Israel voltou para a terra. Porém, a Inglaterra ainda estava lá dentro. Em maio de 48, a Inglaterra se retirou e a Israel, o primeiro-ministro Ben Gurion, promulgou o ato da ONU, criando e estabelecendo e formalizando a terra de Israel. Procuraram entrar em Jerusalém e não conseguiram entrar. Jerusalém só foi conquistada 20 anos mais tarde, na Guerra dos 6 Dias. Entraram aos choros, aos prantos na cidade velha de Jerusalém, que foi a cidade que eles conquistaram. Uma israelita chamada Naomi Shemer compôs uma canção chamada de Jerusalém de Ouro, que cada um pode pesquisar, uma canção linda que passou a ser o segundo hino nacional de Israel. Não conseguiram até hoje conquistar o lugar do templo, que está na mão de muçulmanos. Hoje tem uma mesquita muçulmana no lugar do templo. Então, fazendo agora a nossa conferência, peço que passe aqui. Então, fazendo a conferência, Israel, recomposto como nação, voltar à sua terra. Aconteceu em 1947. Tomar posse da cidade velha de Jerusalém. Aconteceu em 1967. Não conseguiram ainda o lugar do templo. Porque na hora que construir o templo, eles vão começar a sacrificar animais. Vai voltar a lei de Moisés. Vai voltar o sacerdócio levítico. Ou seja, Velho Testamento. A igreja já foi arrebatada. Então, até hoje, esse sinal não aconteceu, porque o Senhor não vai permitir sacrifício de animais enquanto a igreja estiver aqui. Meus irmãos, nós recebemos aqui informações muito resumidas, com as quais os irmãos agora poderão estudar melhor os sinais da volta de Jesus envolvendo Israel. De olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos cantando mais um louvor ao nosso Deus. Jerusalém, porque nasce sobre ti a tua
Vamos orar neste momento, cada um pode colocar sua vida diante do Senhor, além da palavra que recebemos, suas necessidades pessoais. Oremos neste momento. Nosso Deus, pedimos que recebas a nossa adoração, o nosso louvor, pelos sinais maravilhosos da volta de Jesus e por mais esse tema Israel, que é o nosso compromisso com a profecia, que falam a respeito da tua volta. Aceita a nossa adoração, abençoe os motivos dos teus servos que acompanham conosco e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, mas tem uns pequenos avisos. Quem estiver no exterior e que necessitar de uma assistência, pode usar o QR Code que está na tela. Tem um número também. E se alguém teve alguma experiência neste culto ou em outro, recomendamos que envie a sua experiência. Vai fazer parte do nosso acervo e é um grupo que examina essas experiências. São maravilhosas. E por final, quem estiver no Brasil, pode usar o QR Code que está na tela ou o 0800 707 3076. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Encerrado o nosso culto. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima!